algumas semanas, ou alguns meses, né? Nós começamos a estudar sobre a palavra, né? Sobre ler as Escrituras, como devemos ler as Escrituras. E até então, tudo que nós vimos, de forma geral, apontou muito mais para o alvo de ler as Escrituras do que propriamente de como ler as Escrituras. Nós, por exemplo, ouvimos sobre ler as Escrituras para ver Cristo, ler as Escrituras para adorar a Deus ou para ver a glória de Deus, coisas desse tipo. E nessa semana, hoje, a gente vai ouvir um pouco mais sobre isso, mas a gente vai se deter um pouco mais sobre o porquê de ler as Escrituras é um ato sobrenatural também. E aí eu queria fazer a pergunta a vocês, né? Por que vocês acham que ler as Escrituras é um ato sobrenatural? Valendo. Tiago, por que ler as Escrituras é um ato sobrenatural? É um ato de Deus, né? E por que principalmente é um ato de Deus? Porque, por exemplo, eu e você não conseguimos ler a Bíblia naturalmente. Nós não conseguimos ler a Bíblia e enxergar a glória de Deus naturalmente. Por exemplo, nós podemos olhar para a criação e podemos enxergar a beleza do Senhor. Nós podemos olhar para a Escritura, nós podemos entender princípios éticos, princípios morais, como nós devemos viver, como não devemos viver, o que nós deveríamos fazer, o que socialmente não é bom para fazer. Eu acho que todos nós poderíamos ler as Escrituras e observar algo cognitivamente. Sempre nós podemos tirar algumas lições. Mas por que ver a glória de Deus continua sendo um ato sobrenatural? Porque ler as Escrituras e lê-la com o propósito para o qual Deus nos deu as Escrituras. Não somente para, como o Diogo disse há algumas semanas, né, para participar de uma gincana, né, para decorar alguns fatos históricos, alguma coisa interessante da Bíblia e participar de uma gincana. Por que ainda assim nós não conseguimos ler as Escrituras como o Senhor requer que nós leiamos? Tudo bem, é um ato de Deus, ela revela a glória de Deus. Deus é muito superior a nós. Mas além de Ele ser superior a nós, o que nos impede de ver a sua glória? Vinícius, eu vi que você levantou a sobrancelha esquerda. Exatamente. Então, nós estamos mortos. E aí implica em nossos delitos e pecados. Não é mortos apenas fisicamente. Nós estamos mortos nos nossos pecados. Sendo assim, nós não conseguimos, por causa do pecado, como nós vimos também há algumas semanas, nós estamos com a vista encoberta. Nós não conseguimos enxergar, principalmente por causa dos nossos pecados. E aí eu queria convidar você para um texto bem clássico assim de decorar, que é Romanos 3:23, né? É um texto quase de evangelismo, né? Eu não sou do IBGE, mas
eu estou aqui, eu queria ler um texto das Escrituras. Só para colocar a gente dentro de um contexto aqui, do que esse texto, ou do que esse versículo vai falar especificamente, nessa seção aqui, ou nesse capítulo, basicamente Paulo está dizendo que aos judeus foi dada a lei. E aí a pergunta é, será que eles estão em vantagem, em posição de vantagem, porque a lei foi dada a eles? Paulo vai dizer, não. Por quê? Porque eles foram infiéis. E aí a questão é, e agora? Já que eles foram infiéis, o que é que acontece? Paulo segue dizendo, eles foram infiéis, mas o Deus que fez uma aliança com eles continua fiel. E ele vai explicar mais sobre isso. E aí pode vir uma pergunta. Então, se Deus é fiel e salvou a Israel, embora eles tenham sido infiéis, embora eles tenham pecado, quer dizer que a gente pode viver de qualquer forma? Paulo responde de novo a essa pergunta. Não, nós não devemos viver de qualquer forma. Nós não devemos viver no pecado. Porque quem vive no pecado vai receber a devida punição no tempo oportuno. Ok, um pouco mais à frente, ele vai dizer, então, já que judeus não estão em vantagem, gentios estão em vantagem, gentios também não estão em vantagem. E aí ele chega a esse versículo. Por quê? Gentios ou judeus não estão em vantagem. Todos estão em desvantagem. E aí Paulo vai dizer em Romanos 3:23, esse versículo que para nós é um versículo clássico. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Outra versão diz carecem da glória de Deus, né? Eles precisam da glória de Deus. E eu acho interessante a tradução aqui, destituídos, porque é mais clara a ideia de que agora eles foram separados, eles não conseguem mais enxergar a glória de Deus. Então, a razão pela qual ler a Bíblia ou observar a glória de Deus em todas as coisas é um ato sobrenatural, é principalmente por causa disso daqui. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí ele vai continuar dizendo que ninguém vai ser declarado justo por obediência à lei, mas por fé. E aí nós vamos continuar vendo que fé é um dom dado por Deus. Ou seja, crer em Deus, crer nas Escrituras, com o objetivo para o qual ela foi criada para nós, só é possível se Deus nos revelar, ou se Ele se revelar a nós. E aí, uma pergunta que eu me fiz, já que é impossível ler a Bíblia simplesmente de forma, ou apenas de forma natural, será que há esperança para nós? O que é que pode nos ajudar? Qual é o nosso alento, a nossa esperança? E aí eu observei, ou resolvi destacar 3 coisas que podem nos ajudar nessa esperança em ler as Escrituras. E a primeira delas é que, por ser algo que nós não conseguimos extrair naturalmente, observar a glória de Deus, nós precisamos de um milagre. E aí, nós vamos para o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, que foi justamente o que Vinícius estava mencionando. Paulo está falando aqui do ministério que foi confiado a ele. Qual foi a tarefa que foi dada a Paulo? De pregar entre os gentios, entre os gregos. Enquanto, por exemplo, a Pedro foi dada a tarefa de pregar para os judeus, a Paulo foi dada a tarefa de pregar entre os gentios.
E ele está falando sobre a pregação do Evangelho aqui, a pregação da palavra. Qual é a dificuldade? Por que as pessoas não conseguem entender a palavra como ela deveria ser entendida? Ele vai dizer aí no versículo 4. O Deus desse século, ou desta era, cegou o entendimento dos descrentes ou incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, não é que a glória de Deus ou a imagem de Deus não esteja disponível. Não é que nós não possamos observar a partir da criação e das Escrituras que Deus existe. Não é simplesmente porque nós não podemos ver, ou porque essa glória, a presença dele, ou aquilo que aponta para a sua presença, está encoberto, está apagado, escondido. É porque nós fomos cegados. O Deus dessa era, Satanás aqui, ele cegou o nosso entendimento, de modo que nós não conseguimos ver a luz do Evangelho. Então, qual é a contrapartida? Qual é o contraponto, na verdade? Paulo diz aí no versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, se Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, Deus, para os seus filhos, fez resplandecer luz. A expressão que ele está usando aqui é muito interessante. Não sei se vocês observaram, no início ele está dizendo aí, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que disse haja luz, no início de todas as coisas, na criação, é o mesmo Deus que diz haja luz para o coração dos crentes, para que eles vejam a glória de Deus nas Escrituras. Então, por que há esperança para nós? Porque Deus pode fazer um milagre nos nossos corações, de modo que nós possamos enxergar a sua glória, beleza e majestade. E aqui ele fala a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Os judeus acabaram indo por uma linha de interpretação. Cognitivamente eles sabiam, o Messias vai ser enviado, mas eles não conseguiam enxergar em Cristo o Messias prometido. Eles só conseguiriam enxergar isso se o próprio Deus resplandecesse em seus corações luz, se ele lançasse luz em seu coração, se ele desvendasse a sua face. Então, há esperança para nós. Em primeiro lugar, porque Cristo ele pode fazer um milagre em nossos corações. Então aqui, mais uma vez eu chamo a atenção de ler as Escrituras não ser apenas um evento cognitivo. Nós nunca poderemos ler a Bíblia somente por nosso entendimento. Se nós fizermos apenas por entendimento, nós cairemos em erros. É o que a gente vê, por exemplo, das heresias que estão bem próximas de nós. Por um lado, a gente pode ter pessoas que apenas mistificam as Escrituras, ela é apenas mística, ela é apenas sobrenatural, ou a revelação do Senhor é apenas sobrenatural, e não há participação do homem, ou Deus não se utiliza da mente e conhecimento do homem. E por outro lado, nós podemos ir para o extremo oposto. Nós só podemos ler as Escrituras ou extrair das Escrituras aquilo que é coerente com o nosso pensamento. Daí vem várias heresias que nos alcançam até hoje. O fato é que ler as Escrituras é necessariamente um ato sobrenatural, porque nós somos pecadores. Nós estamos mortos, e mortos não conseguem ver. Se Deus não fizer uma obra de novo nascimento em nosso coração,
nós não conseguiremos enxergar a sua beleza, majestade, nós não conseguiremos nos deleitar no próprio Deus na leitura das Escrituras. Então há esperança para nós, porque o próprio Deus pode fazer um milagre do novo nascimento em nosso coração, para que nós possamos entender as Escrituras do modo como ela foi, como Deus planejou que nós leiamos ela. O segundo que eu poderia destacar, a partir de Efésios, é que o Senhor nos deu uma fonte de auxílio para ler as Escrituras. E aí eu queria que você abrisse no livro de Efésios, no capítulo 1. A partir do verso 15, o apóstolo Paulo ele está dizendo aos Efésios que ele dá graças e que ele ora por eles. E aqui ele está dizendo o conteúdo da sua oração. Alguém poderia ler a partir do verso 16 até o 18? E aqui, mais uma vez, a gente precisa enfatizar o fato de que ele está pedindo para que Deus possa dar a eles o conhecimento dele mesmo. Ele está dizendo aí: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. O que é que ele ora ainda? Pedindo para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, o que é que Paulo está demonstrando aqui? Ele está demonstrando que a oração para o crente é o auxílio que nós precisamos para nos aproximarmos do conhecimento de Deus. Ele está orando aqui incessantemente. É um ato contínuo de Paulo. Ele está orando pelos Efésios continuamente para que eles possam ter o pleno conhecimento do Senhor. E aí essa expressão, riquezas da gloriosa herança dele nos santos, aponta para a redenção que o Senhor faz com o seu povo. Então, vocês não precisam, vocês não conseguirão ler as Escrituras sozinhos. Somente por sua mente, por sua inteligência, por sua capacidade mental, vocês não conseguirão chegar ao objetivo de ler as Escrituras. Há uma esperança. O próprio Deus pode fazer um milagre. E há para vocês uma fonte de auxílio, orar incessantemente, para que o conhecimento, a sabedoria de Deus, possa ser acessível às nossas mentes e corações. Então, nós devemos fazer também esse movimento, de ler as Escrituras, mas pedindo auxílio do Senhor, para que Ele nos dê o conhecimento de si mesmo, para que Ele abra os olhos da nossa mente, os olhos do nosso coração, para que o conhecimento, a sabedoria, as riquezas da glória do Senhor possam ser visíveis para nós. Então, nós precisamos desse auxílio. Há esperança porque Ele colocou à nossa disposição a oração como auxílio para que nós possamos ler as Escrituras de forma adequada, ou da melhor forma.
E em terceiro lugar, embora ler as Escrituras não seja algo que nós conseguimos fazer apenas de forma natural, o Pai é quem se revela a nós. Ainda assim, Ele faz isso por nós, Ele continua se revelando a nós. E aí é interessante o texto de Mateus, capítulo 16, nós temos aqui o Senhor se aproximando dos apóstolos e fazendo uma pergunta interessante. A partir do versículo 13, ele diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aqui ele já deu uma dica, né? O Filho do Homem. Quem é? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Para essas pessoas aqui, Jesus Cristo era uma reencarnação. Ele tinha vindo de novo. Tinha ressuscitado, ele era alguém dali, era o espírito de algum desses homens. E aí ele faz uma pergunta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante o que o Senhor fala agora. No versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui, calma aí, não foi porque você é inteligente ou mais inteligente do que esses outros. Você chegou a essa conclusão porque Deus, o Pai, revelou a você que eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Redentor. Então, ler a Bíblia com vistas, ou tendo em vista, o propósito redentivo do Senhor em se revelar a nós, é possível porque o Pai é quem revela isso aos nossos corações. Mais uma vez, nós não conseguimos por conta própria, apenas por nosso conhecimento. Se Deus não se revelar a nós, nós continuaremos cegos, ou cegados pelo príncipe deste mundo. Se não houver um milagre em nossos corações, nós não conseguiremos ver a glória do Senhor nas Escrituras. E aí, para terminar, eu imagino que uma implicação óbvia de tudo isso é: nós jamais podemos ir às Escrituras confiando em nós mesmos. E aí, até mesmo numa rotina disciplinada de ler as Escrituras, em alguns momentos nós esquecemos dessa dependência que nós temos do Senhor para ler a própria Escritura. Talvez seja muito mais comum, eu não sei se é só na minha cabeça isso, mas talvez seja muito mais comum pensar em orar depois de ler as Escrituras do que orar para ler as Escrituras, em preparação para a leitura das Escrituras. E aí eu acredito que nós poderíamos pensar mais sobre isso, em inserir isso na nossa rotina. Antes de ler as Escrituras, antes mesmo de nos aproximarmos, nós poderíamos orar ao Senhor pedindo para que Ele mesmo abrisse os olhos dos nossos corações. Para que a Escritura ou as informações que nós lemos nela não fossem apenas teoria, para que elas se tornassem a nossa prática, para que nós possamos entender melhor aquilo que o Senhor mesmo deseja de nós, requer de nós.
Então, eu acho que nós poderíamos, eu acho que isso é uma implicação óbvia daquilo que a gente pôde perceber das Escrituras, mas eu acho que muitas vezes negligenciada por nós. Então, por que não nos aproximar das Escrituras por meio da oração? Senhor, nos ajude a enxergar a Tua beleza, a entender o propósito desse texto. Por que o Senhor desejou se revelar dessa forma? Qual era para que nós entendamos os objetivos do Senhor para as nossas vidas? Para que eu consiga tornar aquilo que eu leio algo prático na minha vida. Como é que eu posso viver aquilo que eu li nas Escrituras? Que nós possamos fazer mais isso. E eu queria terminar com a citação que Piper faz a partir de Riley, J.C. Riley, e ele diz o seguinte, Riley: a Bíblia é a palavra de Deus, então assegure-se de jamais lê-la sem oração fervorosa, pela ajuda e o ensino do Espírito Santo. Isso é a rocha em que muitos naufragam. Eles não pedem sabedoria e instrução, e por isso acham a Bíblia obscura e dela não obtêm nada. Você deve orar para que o Espírito o guie a toda a verdade. Deve implorar ao Senhor Jesus Cristo que a obra de seu entendimento, que abra seu entendimento, como fez aos discípulos. O Senhor Deus, sob cuja inspiração o livro foi escrito, tem as chaves do livro, e somente Ele pode capacitar você a entendê-lo proveitosamente. 9 vezes no único salmo Davi clamou, ensina-me. 5 vezes no mesmo salmo ele disse, dá-me entendimento. John Owen, deão da Igreja de Cristo, em Oxford, falou muito bem. Há uma luz sagrada na palavra, mas há uma cobertura e véu nos olhos dos homens, para que não a vejam corretamente. Ora, a remoção deste véu é obra peculiar do Espírito Santo. Então, o meu desejo é que nós leiamos a Bíblia mais vezes, mas não somente mais vezes. Que nós possamos ler a Bíblia mais vezes na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento breve de reflexão na Tua Palavra, pensar sobre como nós devemos nos aproximar das Escrituras. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa fazer um milagre dia após dia em nosso coração, que o Senhor possa lançar luz no nosso entendimento, para que nós possamos ler de forma proveitosa as Escrituras. Nos ajuda a não nos aproximarmos da Tua Palavra apenas com metas de terminar livros, concluir uma leitura anual. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a Tua glória, a Tua beleza, a Tua majestade. Nos ajuda a perceber, Senhor, quão pecadores somos e quão necessitados somos da Tua Palavra. Quão necessitados somos, Senhor, da Tua obra em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo, por meio de Cristo, o Senhor nos salvou e lançou o entendimento naquilo que nós não conseguimos entender. Ajuda-nos, Senhor, a sermos moldados dia após dia pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.